boa noite. Meus irmãos, essa noite eu gostaria de meditar no Salmo de número 2. Salmo 2. Semana passada nós tivemos a oportunidade de meditar no Salmo 1 e hoje nós meditaremos no Salmo 2, que, como os irmãos verão, e eu espero que assim percebam, é um salmo que eu espero que fale muito aos nossos corações, principalmente diante do contexto no nosso país, das realidades que nós temos enfrentado. Salmo 2, peço que aqueles que estão com suas Bíblias me acompanhem. Salmo 2, diz assim a palavra do Senhor. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Que Deus nos abençoe, meus amados. A minha oração, meu desejo é que Deus fale ao coração de cada um nessa noite. Meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da possibilidade, da oportunidade, do convite de reconciliação com o rei. Nós nos reconciliando com o rei. Algo que nós percebemos bastante na nossa, até mesmo na nossa sociedade, mas eu acho que é interessante que fica isso muito claro nos nossos filmes, é sempre a história do mocinho contra os bandidos, contra os vilões, né? Desde pequeno a gente tem brincadeiras desse tipo, como polícia e ladrão, né? E isso vai se desdobrando para toda a nossa vida, essa história do grupo que é bonzinho e do grupo que é maldoso, os bandidos, os malfeitores, né? E é interessante que, às vezes, nós nos pegamos, várias vezes, torcendo para os bandidos, né? Para os rebeldes. Os rebeldes. Eu me lembro um filme bastante conhecido, creio que todos já assistiram, aquele filme Coração Valente, né? Onde aquele homem chamado William Wallace, aquele escocês, ele se coloca de forma contrária à opressão do Império Inglês, e ali ele começa então aquela revolução do século XIII. E é interessante que naquele momento, William Wallace, naquele filme, ele era o rebelde. Ele não queria se sujeitar, se submeter às ordens do rei e do rei inglês, então ele se rebela às ordens do rei. E aí nós percebemos que naquele filme nós torcemos para no caso, o vilão, o rebelde. Star Wars é assim, né? Percebam que às vezes nós sempre podemos pensar que os rebeldes têm razão. Nós vemos algumas circunstâncias que nós olhamos e pensamos: os rebeldes têm razão, eu vou defender os rebeldes.
Porque parece que sempre há a questão daquele que é o opressor e do outro lado, aquele que está sendo oprimido. Então, o oprimido tem que se rebelar contra o opressor. Meus amados, nós vemos isso em casa. Todos nós já fomos filhos, somos filhos e muitos de nós temos filhos. E nós sabemos que às vezes os filhos eles se rebelam contra o pai pela autoridade do pai, porque acha que o pai é um déspota, que o pai ele é um opressor, então nós precisamos desobedecer, nós precisamos nos rebelar, nós precisamos tomar o nosso lugar. Parece que às vezes nós temos, e nós percebemos isso até mesmo quando adultos, nós temos uma alergia, uma dificuldade com relação à autoridade, que sempre tendemos a nos colocar contrários a essa autoridade, a nos rebelar contra essa autoridade. O problema, meus amados, que nós veremos nesse salmo, que esses reis, que esses homens, eles se colocam, se rebelam contra a autoridade, contra um domínio, só que é um domínio de amor, é um domínio de graça. É um domínio de salvação. E nós veremos nesse texto que quem se rebela, que quem se coloca contra esse domínio de amor, de graça, sofrerá as suas devidas e justas punições. Se os irmãos lembrarem, aqueles que nos acompanharam, quando nós tratamos semana passada do capítulo do Salmo 1, nós falamos do caminho do justo e o caminho do ímpio, como que esse caminho se difere, né? E nós vemos aqui que parece que há um link do Salmo 1 com o Salmo 2, porque ele termina falando do ímpio, né? Que o caminho do ímpio perecerá, mas parece que o ímpio ele permanece nessa obstinação contra o Senhor. E a primeira coisa que nós olhamos fazendo esse link é que os reis se levantam contra o Senhor. Olha o verso 1, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esses são os gentios, esses são os ímpios, os reis, os príncipes, que andam conforme o seu conselho, que andam no caminho dos pecadores, que são os escarnecedores. Esses, como diz, se levantam, conspiram contra o Senhor. E esse é o nosso primeiro ponto. Os reis, os povos, os homens se levantam contra o Senhor. Meus amados, nós precisamos entender que há uma rebelião em curso. Há uma rebelião existente desde Satanás. Quando Satanás, ele, juntamente com os seus anjos, se rebelaram contra o Senhor. E após isso, então, foram expulsos, caíram. Desde desse fato, há essa rebelião. Mas não para por aí, meus amados, porque nós vemos essa mesma rebelião no Éden, com os nossos primeiros pais, com Adão e Eva. Nós vemos, meus amados, que eles também se rebelaram contra o Senhor, contra a vontade de Deus, se levantaram contra o Senhor. E nós vemos que a partir daí, quando o Senhor, por consequência, ele diz que vai botar inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, ou seja, a semente justa e a semente ímpia, nós vemos que a partir daí há essa rebelião, há essa luta, essa rebelião entre as sementes. Tanto que nós lemos lá no capítulo 4 de Gênesis, quando nós vemos esses dois irmãos, essa famosa história de Abel e Caim, aonde o irmão semente da serpente Caim mata a semente da mulher Abel, aonde um se rebela contra o outro. E aí quando nós olhamos esse salmo, muitos entendem que foi Davi que escreveu esse salmo, e provavelmente tenha sido. Esse salmo, apesar de Davi, muitos reis terem se levantado contra Davi, muitos príncipes terem conspirado contra Davi, e Davi, de fato, ter sido ungido pelo Senhor, ser ungido do Senhor, nós precisamos entender, meus amados, que esse salmo é um salmo messiânico. O que é isso? É um salmo que fala a respeito da obra
e da vida do Messias, do Cristo, né? Porque a ideia de ungido aqui é a mesma tradução para a palavra Messias, tá? Tem o mesmo entendimento da palavra Messias. Então, esse é um salmo messiânico. Esse salmo, mais do que falar acerca de Davi, fala a respeito do Cristo de Deus, do Messias do Senhor. Tá? Então, nós devemos entender esse salmo falando e apontando para Cristo, o verdadeiro e o perfeito ungido de Deus. Tá? Então, esses reis da terra, esses príncipes se levantam e se conspiram contra o Senhor. Nós vemos isso, meus amados, lá em Atos capítulo 4, verso 25 e 26, quando Pedro cita estas palavras. Quando os apóstolos, lá em Atos capítulo 4, eles estão orando e eles citam estas palavras falando a respeito de Cristo. Ou seja, eles interpretam esse salmo falando que é um salmo messiânico, que é um salmo que falava a respeito do Senhor. Mas o que nós vemos aqui? Olha o verso 3. O que esses reis, esses príncipes, esses gentios e povos pensam e maquinam? Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, ou seja, vamos nos libertar desse Deus, vamos nos libertar desse Senhor, vamos nos libertar do seu ungido, vamos nos libertar. Essa é a ideia. O que eles querem aqui, meus amados, é a tão sonhada liberdade. Liberdade. Eles querem um caminho de autonomia. Eles querem um caminho de autonomia. Eles querem, meus amados, ser lei para si mesmo. Eles não querem ninguém dizendo o que eles devem fazer, o que eles podem, o que eles não podem, se isso desagrada o seu Senhor ou se isso não desagrada. Né? Até mesmo a nossa ideia de autônomo, né? Uma pessoa autônoma, normalmente é uma pessoa que não tem patrão, é uma pessoa que faz as suas regras, que faz os seus horários, né? Não há quem mande em mim, não há um patrão, não há ninguém acima de mim para me dar ordens. E é exatamente o que esses homens estão querendo fazer. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Percebam que eles entendem que estar debaixo do governo do rei, do ungido do Senhor, é estar sem liberdade. Mas, meus amados, lembremos de Gênesis 3, como eu já citei os nossos primeiros pais. Que eles, ao duvidarem da palavra do Senhor, quando o Senhor disse, de toda árvore do jardim, vocês podem comer, mas da árvore que se encontra, do fruto da árvore que se encontra no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ali vem a serpente e coloca aquela dúvida no coração de Eva, e dizendo, não, é certo que não morrerás. E ali a dúvida foi plantada, e a partir dali Eva então decide seguir um caminho de autonomia, pensando, eu vou me livrar das ordens do Senhor. E ela olha para aquele fruto e diz, olha, de fato é um fruto que parece agradável aos olhos. É agradável aos olhos. E parece bom para dar entendimento. Ela deseja agora seguir um caminho autônomo, distante do Senhor, distante do seu rei. E a consequência disso é a queda, meus amados. Como nós vimos hoje de manhã na escola dominical, nós saímos de um estado de liberdade para um estado de escravidão. E estes homens aqui, que se rebelam contra o Senhor, acham que, indo para longe do Senhor, que se desvencilhando dos senhores, eles estarão no caminho de liberdade. Pelo contrário, eles estarão se tornando escravos de si, de Satanás e dos seus próprios pecados, meus amados. Então percebam, veja você mesmo, como que esse Salmo 2 se assemelha muito ao caminho do ímpio que nós citamos no Salmo 1, aquele que anda conforme os seus próprios conselhos, que anda no caminho dos pecadores, que é escarnecedor. Esses são os ímpios. Esses são os ímpios. São esses mesmos aqui que se rebelam contra o Senhor. Por que não? O cristão, por sua vez, diz no verso de número 2 do Salmo 1 que nós meditamos, ele tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ou seja, ele é guiado pela palavra de Deus. Ele deseja ser guiado pelas ordens e pelos estatutos,
pelos juízos do Senhor. Agora esses reis não. Esses reis se levantam contra o Senhor. Agora prestem atenção, meus amados. Isso não é só de hoje. Isso é desde sempre se levantar contra o Senhor. Tantos homens já tentaram se livrar do Senhor, tentaram se livrar de Cristo, se rebelaram contra Ele. Tantos, né? Muitos já zombaram de Deus, já zombaram de Cristo e ainda zombam. Nós temos na nossa sociedade, nos nossos dias, grupos de humor que parecem que a sua pauta principal é zombar de Cristo, zombar de Deus, né? Os irmãos têm acompanhado isso sempre no final do ano, algum grupo de humor entre aspas, tentando sempre zombar de Deus, zombar de Cristo. Mas como eu disse, isso não é novo. Sempre tentaram diminuir e se desvencilhar do Senhor, do rei. Herodes, Pilatos, os soldados romanos que zombavam de Cristo, os líderes religiosos da época, o próprio povo que gritou naquele dia, naquele momento da crucificação, crucifica-o. Um dos ladrões da cruz, onde zombava de Cristo, dizendo: se tu és de fato o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Então percebam, meus amados, que se levantar contra o Senhor, conspirar contra o Senhor, não é algo recente, é algo que sempre existiu, né? Tantos já tentaram se livrar de Cristo, se rebelando contra Ele de forma explícita, né? Como nós acabamos de colocar, se livrar de Cristo, se livrar do cristianismo, se livrar desses laços, dessas algemas que os prendem, né? Todo regime comunista que tentou e ainda tenta eliminar o cristianismo é um exemplo disso. É uma forma aberta de tentar se colocar contra o ungido do Senhor, mas também há a forma velada, meus amados. Que forma velada é essa? Às vezes nós não temos o nosso site, o nosso blog de ateísmo, em que nós constantemente zombamos do cristianismo, de Deus, do seu Filho Jesus Cristo. Talvez nós não tenhamos um grupo de humor que faça zombarias com o nome de Cristo, mas não se esqueça, toda vez que nós nos colocamos em desobediência a Deus, nós estamos nos colocando na posição de rebeldes contra o Senhor. Nós estamos nos rebelando contra o Senhor. Toda vez que eu e que você peca, nós estamos nos rebelando contra o Senhor. Nós estamos dizendo: eu quero me desvencilhar desses laços, dessas algemas. Eu quero ter um caminho de autonomia. Eu quero ser lei para mim mesmo. Eu quero ser Deus para mim mesmo. Eu estabeleço as minhas regras. Eu estabeleço a minha forma de viver. Então, toda vez que nós pecamos contra o Senhor, nós estamos nos rebelando, meus amados. Só que às vezes é mais fácil a gente não entender assim. A gente fecha os olhos e apenas quer achar que os outros se levantam contra o Senhor e não nós. É mais fácil fechar os olhos e entender que o problema é sempre o outro, que a rebelião é sempre do outro e não contra nós. Lembre-se, e não a nossa rebelião. Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 18, ele diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Toda impiedade. E nós cometemos impiedade. Então, percebam, meus amados, que não adianta fechar os olhos, porque por vezes nós nos colocamos nesse grupo de pessoas que se levantam contra o Senhor. Contra o Senhor. Nós somos pessoas de dura serviço. Não queremos ver, não queremos enxergar, não queremos aceitar que às vezes nós não queremos nos render ao Senhor. Nós não nos dobramos ao Senhor. E como eles aqui, se muitas vezes nós pudéssemos, nós esconderíamos Deus, nós afastaríamos Deus, ou até mesmo nós eliminaríamos Deus. Muitas pessoas, meus amados, têm o desejo de eliminar Deus. É bem mais fácil. Se Deus não existisse, seria muito mais tranquilo para o nosso coração. Eliminar Deus da história. Tira Deus da história.
Esse é o desejo do nosso coração. Como de fato tentaram fazer com seu filho, matando o nosso Senhor Jesus Cristo, matando Cristo Jesus. Tentaram eliminar. Assim como tentaram fazer com os apóstolos, matando os apóstolos, para que eles não ouvissem mais a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 11 fala que quando a igreja está ali derrotada, aparentemente derrotada, eles se alegram, porque eles dizem que a igreja perturbava eles. Mas às vezes nós fazemos parte daqueles que não querem se render ao Senhor. Eu acho interessantíssimo, meus amados, um texto lá de Apocalipse, capítulo 16, o verso 9, o verso 11, o verso 14, onde é dito que o Senhor, ele está derramando os seus flagelos, derramando a sua ira sobre a terra, ou seja, e o povo sofrendo com fogo, né, com várias coisas, o povo sofrendo, e diz lá no verso 9, verso 11, verso 14, depois do verso 17, que eles blasfemavam contra Deus. Eles blasfemavam contra Deus. Que o anticristo ali, que os falsos profetas, eles juntam os reis da terra para pelejar contra Deus, para lutar contra Deus, porque eles blasfemam contra Deus, eles estão lutando contra Deus. Percebam que mesmo Deus derramando a sua ira, eles ainda não se quebram, eles ainda não se arrependem, eles ainda não se prostram diante do Senhor. Por quê? Porque esse é o nosso coração rebelde. É assim que fazemos várias vezes, e assim será feito até o final. Eles ainda blasfemavam contra Deus, apesar de ver toda a ira de Deus sendo derramada, sendo manifestada. Eles se reúnem, os reis da terra se reúnem para lutar contra Deus, meus amados. O que Deus faz? Que nos leva ao nosso segundo ponto. Verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor, os confundirá. Deus ri, meus amados, não há o que fazer. Deus zomba deles. Assim como lá em Apocalipse capítulo 16, a mesma coisa aqui. Eles estão lutando contra Deus, blasfemando, né? O que nos leva ao nosso segundo ponto, como eu disse. Deus reina de forma tranquila e planejada. Mesmo que esses homens se levantem, o plano de Deus não será frustrado. Deus está sentado no seu trono e continua reinando. Nenhum homem vai tirar Deus do seu posto, da sua glória, da sua autoridade. Deus continua sentado no seu trono. Parece aqui que Deus nem se levanta. Será que Deus pensa, nossa, estou preocupado. Será que eles me vencerão? Será que o meu exército celestial é suficiente para combater todos os reis da terra? Para! Deus ri daqueles que... Deus ri. Aquele que habita no céu ri. O Senhor zomba deles. Deus não se esconde, porque Ele não precisa, Ele ri. Ele não se preocupa, meus amados, com esta rebelião. Ele não se preocupa porque não afetará. Não afetará, meus amados. Percebam que aqui, né, nós podemos citar aquele velho ditado, quem ri por último, ri melhor. Quem vai rir por último é o Senhor. Quem vai rir por último é o Senhor, por isso Ele não se preocupa, meus amados. O que os homens vão fazer? O que eles vão fazer com os seus aviões? Será que eles vão lançar aviões contra o céu? Contra o Senhor? O Senhor que é dono, que controla todo o céu, os ventos e tudo o que há? Será que eles irão pelejar contra o Senhor, guerrear contra o Senhor com seus grandes navios? Contra aquele que é o Senhor dos mares? Que estendeu a terra sobre a face das águas, que criou todas as coisas? Será que eles vão apontar as suas armas, as suas poderosas armas ao céu? Percebam quanto que isso é hilário, meus amados. Tanto que isso é cômico. De pensar que o homem acha que pode pelejar contra Deus. Talvez apontar armas para o céu, diante daquele que faz cair fogo do céu.
Eu sempre costumo dizer para os irmãos lá da igreja de Campinas que o pecado emburrece. E o pecado emburrece, meus amados. Porque às vezes nós estamos tão imersos no pecado, tão distantes de Deus, em tamanha rebelião, que nós achamos que nós podemos nos colocar contra o Senhor e vencê-lo e eliminá-lo. O Senhor ri disso tudo. O Senhor ri disso tudo. Ele ri, ele zomba. Percebam, meus amados, que a história do povo de Deus é essa história de perseguição. É interessante que lá em Apocalipse capítulo 12, nos fala a respeito do dragão, que é Satanás, que ele tentou devorar o filho da mulher, que ali é Cristo. E quando ele vê que ele não conseguiu devorar Cristo, que Cristo subiu aos céus, e depois disso ele é expulso dos céus, então Satanás é expulso dos céus, é dito que ele passa a perseguir a mulher, que é a igreja do Senhor. Então percebam, meus amados, que a igreja vive nisso. Satanás não consegue destruir Cristo, apesar de ter tentado, ele vem e persegue a igreja. Então a história do povo de Deus é essa história de perseguição desde Abel, o primeiro Marte, como nós vimos. Mas foi tudo em vão, meus amados. Toda essa perseguição é em vão, foi em vão até agora e continuará sendo, porque Deus continua reinando. Deus continua reinando. E é interessante que ele fala no verso 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Percebam que o Senhor está dizendo, ele reina, como eu disse, de forma tranquila e planejada. Ele entrega o seu reino ao seu filho. Ele diz, eu constituí o meu rei. Eu coloquei sobre o monte santo de Sião. Percebam que isso aqui fala muito mais, como eu disse, a respeito de Cristo do que de Davi. Nós lemos no início do nosso culto, Atos capítulo 13, onde Paulo também cita esse salmo, falando a respeito de Cristo, da ressurreição de Cristo. Lembre-se que mataram nosso Senhor, tentaram eliminar o nosso Senhor, riscar Cristo da história da humanidade, da face da terra. Mas Cristo, Deus o ressuscita dentre os mortos. É assim que Paulo interpreta essa passagem, quando diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então isso é muito mais do que falando a respeito de Cristo do que a Davi. Porque ele cita Davi lá, dizendo que Davi conheceu a corrupção. Mas Cristo não. A alma de Cristo não permaneceu na morte. Então nós estamos falando a respeito de Cristo. Esse salmo fala de Cristo, o eterno Filho de Deus. Cristo é o eterno Filho de Deus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Deus ressuscita Cristo. Lá em Atos capítulo 13, como nós vimos, como Paulo interpreta. Não, isso não aconteceu com Davi, mas aconteceu com Cristo. Se os irmãos tiverem a oportunidade, depois leiam em casa Hebreus capítulo 1, aonde também é citado esse texto, onde mostra a supremacia de Cristo, a grandeza de Cristo, o domínio de Cristo, o reinado de Cristo sobre todas as coisas, sobre toda a criação e até mesmo sobre os anjos. Ele tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. Ele tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. É isso que ele fala lá em Mateus capítulo 28, verso 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é aquele que tem toda a autoridade. Percebam que Deus diz no verso 8, pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Percebam que Cristo recebe o reino completo, um reinado completo. As nações, toda a extremidade da terra pertence a Cristo. Como o próprio Abraham Kuyper chega a dizer, né, o teólogo chamado Abraham Kuyper, que não há um centímetro sequer de tudo que existe que Cristo não possa dizer, isto é meu. Não há nada, não há um centímetro sequer que Cristo não diga, isto é meu. Tudo pertence ao Senhor. Todas as nações, toda a extremidade da terra pertence ao Senhor. E ele rege todas essas coisas. Essa também é uma passagem que é citada depois em Apocalipse capítulo 12, verso 5.
E Apocalipse 19, verso 15, aonde também esse reger as nações com vara de ferro também é aplicada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam, meus amados, que esse reinado de Cristo é um reinado completo. Cristo não reina apenas sobre a igreja, meus amados. Cristo não reina apenas sobre a sua vida, se você é cristão. Cristo reina sobre todo o universo. Sobre todo o universo. Quer as coisas materiais, quer as coisas espirituais. Tudo foi dado a ele por possessão. Ele tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. E percebam que isso deve gerar em nós um espírito missionário, meus amados. Esse deve mover o nosso espírito missionário. Porque lembre-se, assim como Cristo fala lá em Mateus capítulo 28, verso 18 diante, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Tudo pertence a Cristo. Por isso nós podemos, meus amados, ir e pregar o evangelho, porque eu sei que ele tem seus eleitos em toda a extremidade da terra, em todas as nações há eleitos do Senhor. Por isso nós podemos e devemos pregar o evangelho, porque nós fomos feitos embaixadores de Deus. Nós somos embaixadores, é isso que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios. Nós somos embaixadores, nós levamos essa mensagem de reconciliação. Nós levamos a mensagem do rei. Nós levamos a mensagem do rei. E devemos levar essa mensagem a todos os povos, a todos os homens, a todos aqueles que podem ouvir. E o que acontecerá com os rebeldes? Verso 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso, ele diz assim, como vaso de oleiro, ou seja, serão destruídos. Lembre-se, quando ele fala lá no verso 6 do Salmo 1, que o caminho do ímpio perecerá, ele diz, o Senhor vai despedaçar como um vaso de oleiro. E isso acontecerá com os rebeldes. Meus amados, quando Cristo voltar, na sua segunda vinda, será um dia de grande alegria, de indizível alegria, mas também será um dia de grande lamento, de muito choro, porque será quando o caminho dos ímpios perecerão, quando o Senhor despedaçará como um vaso do oleiro. Tá? O que é trágico nisso tudo, meus amados? Sabe o que é mais trágico nisso tudo? É que essa rebelião dos homens contra Deus é uma rebelião não a um reinado opressor, mas é uma rebelião a um reinado de amor, de bondade, um reinado de paz, um reinado de salvação. É isso que mais nos espanta. É isso que deve me espantar e espantar você quando você olha para a sua desobediência e pensar: por que eu me rebelo contra Deus se esse reinado é um reinado de amor, de bondade, de paz, de salvação? Por quê? Daí que está a pergunta do verso 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas outras? Por quê? Por que se rebelar contra esse Deus de amor, esse Deus de graça, esse Deus de bondade? Por que se rebelar contra esse Deus que deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar? Por que nós nos rebelamos contra Ele? É isso que é mais trágico, meus amados. Na nossa rebelião, que não é uma rebelião contra um império opressor, como eu citei William Wallace, lá no filme Coração Valente, se rebelando contra a opressão dos ingleses. Não, não é esse o cenário. É uma opressão descabida. Nosso terceiro ponto, do verso 10 em diante. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Nosso último ponto. Ainda há tempo para se reconciliar com o rei. Ainda há tempo para se reconciliar com o rei. Lembre-se do título, do tema do nosso sermão? A nossa reconciliação com o rei. Nós nos reconciliando com o rei. E o nosso último ponto é justamente sobre isso. Ainda há tempo de nós nos reconciliarmos com o rei. Enquanto ele não voltar, meus amados, ainda há tempo.
Eu não sei se Cristo voltará daqui 500 anos. Eu não sei se Cristo voltará daqui 200 anos, daqui 100 anos. Mas eu acho que é possível, eu entendo que é possível, que nenhum de nós aqui, que hoje está acompanhando essa pregação, nenhum de nós tenha mais de 100 anos. Talvez muitos de nós não tenham mais do que 50 anos. Talvez muitos de nós não tenha mais do que 30 anos. Talvez nós não tenhamos 10, nem mesmo 5 anos. E aí? Será que haverá tempo para a reconciliação? Eu digo para você hoje, ainda há tempo para a reconciliação. E percebam, meus amados, que essa oferta de paz não são os reis, não são os homens que vão atrás do Senhor pedindo paz. É Deus que oferece, é Deus que diz: agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, sirvam ao Senhor, se alegre nele, beije o filho. Percebam que essa oferta de paz, essa oferta de reconciliação, ela é oferecida por Deus. Até mesmo a reconciliação, nós precisamos que Deus nos ofereça, porque nós não conseguimos, nós permanecemos nesse estado de rebelião. Meus amados, o mais triste de tudo isso é que nós somos semelhantes a um peixe que quer viver fora da água, quer viver na terra e achar que nós vamos sobreviver. Não vamos. A nossa morte será lenta e dolorosa. O Senhor, ele diz assim, porque dentre pouco tempo se inflamará a ira. A gente vai prolongando isso e achando, não, a ira de Deus não vai se manifestar, não se manifesta, não se manifesta. Logo ela vai se manifestar, meus amados. E o que o Senhor faz? Como esse peixe, ele nos volta. Ele nos faz voltar à água, a água viva. As fontes de água viva, ele nos faz ter vida nele, ele nos leva de volta, meus amados. Por isso ele diz, não demore, beije o filho, para que ele não se irrite, não pereça no caminho. Ele lembra no Salmo 1 falando a respeito do caminho dos ímpios e do caminho dos justos. Não pereça no caminho, meus irmãos. Ainda há tempo. Se refugie nele. Ele termina o Salmo falando a respeito disso, né? Bem-aventurados que se refugiam nele, refugiar em Cristo. Se nós fizermos um paralelo, né, no Salmo 1 mais uma vez, porque o Salmo fala a respeito, né, por exemplo, ele fala do que não fazer, né, não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Agora no Salmo 2 ele diz o que nós devemos fazer, que é nos refugiar em Cristo. Se bem-aventurado é aquele que não faz isso no Salmo 1, no Salmo 2 é bem-aventurado aquele que faz isso, que se refugia em Cristo. Então o meu convite para você nessa noite é: se refugie em Cristo. Não pense e não tente viver de forma autônoma, distante do Senhor, em rebelião contra Ele. Se nós olharmos, né, ele fala a respeito de Sião, que Deus colocou Cristo para reinar sobre o seu santo monte Sião. Sião, nós vemos que nos remete a Jerusalém. E aí nós devemos pensar que o nosso Senhor Jesus Cristo vem e vai reinar, e reinará por toda a eternidade sobre a nova Jerusalém. E algo interessante lá em Apocalipse capítulo 21, meus amados, verso 25, falando a respeito da nova Jerusalém, que diz que as portas da cidade estarão sempre abertas. Se nós lembrarmos que as cidades antigamente elas eram fortificadas e ali haviam grandes muros, grandes muralhas com suas grandes portas e ali era tudo fechado. Por que era fechado? Para que os seus inimigos não entrassem. Mas na Nova Jerusalém, meus amados, as portas podem ficar abertas, porque não haverá mais inimigos, não haverá aqueles que se rebelam contra o Senhor, aqueles que se levantam, que conspiram contra Deus. Apenas os filhos de Deus, os amigos de Cristo, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, esses entrarão na Nova Jerusalém. Apenas aqueles que aceitaram essa oferta de paz e de reconciliação, porque os inimigos não existirão mais. O Senhor diz aqui, os inflamará com a sua ira, os destruirá como vaso do oleiro. Quer participar desse reino, meus amados? Quer participar desse reino? O meu convite para você hoje é: sirva ao Senhor, como ele diz aqui. Sejam prudentes. Se deixe advertir.
sirva ao Senhor, se alegre no Senhor. Beije o filho, beije a mão do filho, aquela mão que foi traspassada pelos nossos pecados. Sim, essa mesma mão, beije-a. Então sirva ao Senhor, se renda ao seu filho, se refugie nele, pois somente nele nós estaremos livres da ira do Senhor. E lembre-se, meus amados, o reinado de Cristo é um reinado de amor, é um reinado de paz, é um reinado de salvação eterna. Estar debaixo do reinado de Cristo é estar debaixo do melhor rei que pode haver. Por isso o salmista diz, se refugie nele. Que sejamos orientados pela palavra do Senhor. Que assim, meus amados, nós saibamos que ainda há tempo para a reconciliação. Que não nos levantemos contra Deus, mas que nos submetamos ao reinado do seu Filho, do seu ungido. E que ele seja o nosso refúgio. E que a nossa alegria seja o nosso Senhor. Que Deus abençoe cada irmão e que receba essa palavra com a ação do Espírito Santo, aplicando ela no coração de cada um de vocês. Amém, meus irmãos, que nos sintamos distantes do Senhor, que busquemos a reconciliação com o nosso Deus, com o seu Filho, nosso também Senhor e Rei, Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos que permaneceram conosco até o final do nosso culto. Agradeço de coração. Espero que os irmãos tenham sido edificados com a palavra do Senhor e espero que semana que vem eu também possa revê-los aqui mesmo através da nossa live eu consiga vê-los semana que vem. Muito obrigado. Eu estarei orando, encerrando, pedindo a Deus que nos abençoe, que abençoe a semana de cada um de vocês. E eu peço que então cada um feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pelo nosso momento de culto. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor soberano. Primeiramente, Senhor Deus, nós queremos reconhecer as vezes que nós nos rebelamos contra o Senhor, que queremos tomar um caminho de autonomia, de independência e nos afastamos do Senhor. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor nos perdoe. Peço também ao Senhor que nos ajude, Senhor Deus, a nos alegrar sempre no Senhor, a nos deixar advertir, a confiar em Cristo e nos refugiar nele, Senhor Deus. Pois Ele é o seu Filho. Ele é o seu Filho, Senhor Deus. E através dele nós fomos adotados e nos tornamos filhos teus. Ele, Senhor Deus, é o teu Filho e reina sobre toda a terra. Ele reina, Senhor Deus, sobre tudo o que existe. Pai, que nessa confiança nós não só nos reconciliemos com o Senhor, mas também que sejamos embaixadores teus, levando a mensagem do Rei, essa mensagem de reconciliação. Enquanto há tempo, enquanto o Senhor ainda se mostra paciente e não manifestou sua ira, Pai. Que a tua palavra tenha falado ao coração de cada irmão que nos acompanhou. Eu peço que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja de todo mal. Nos dê, Senhor Deus, um restante de noite, abençoados pelo Senhor, e uma semana que sirva para honrarmos e glorificarmos o teu nome. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus que nos acompanha, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos, pela presença de vocês. Desejo uma excelente semana. Agradeço mais uma vez a presença de cada irmão. Vi vários irmãos
aí, tá? Não consegui citar o nome de todos, mas me lembro aí da Tati. Abraço pro povo de Itapetininga, para sua família, o Wagner, eu vi agora, a Cleusa, tá? Obrigado pela presença de vocês, o Simar, acho que a Simar acabou de sair, tá bom? Aí, ó, o Anderson está colocando aí o nosso YouTube, essa mesma pregação será colocada, nós vamos editá-la, né? Colocar no nosso canal do YouTube, IPC Campinas, IPCC, tá? Então, entrem lá no nosso canal, curtam o nosso canal, para que a gente consiga um número maior de pessoas para potencializar os nossos vídeos, tá bom? Então, temos o nosso canal aqui no Facebook, o nosso canal no YouTube, e também temos o nosso canal no Instagram, que agora, de cabeça, eu não sei, mas os irmãos podem perguntar para algum irmão da nossa igreja que nós poderemos passar, tá? Obrigado pela presença de vocês. Espero que Deus vos abençoe. Abraços e até mais.